programa Saber Direito desta semana vai trazer até você a advocacia trabalhista com a professora Camila Colombelli. Nas 5 aulas serão abordados o direito trabalhista, a prática do compliance, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, além dos detalhes da auditoria trabalhista. Olá, tudo bem? Eu me chamo Camila Colombelli e hoje eu estou aqui no Saber Direito para a gente conversar, bater um papo sobre direito do trabalho. Nós iremos passar durante toda a semana debatendo tópicos de direito do trabalho na prática. Eu te convido para estar aqui comigo, para permanecer comigo, e hoje nós vamos falar sobre a advocacia trabalhista, por onde você, jovem advogado, deve começar. A grande questão é, tudo que você aprendeu durante os 5 anos de faculdade, tudo que você desenvolveu, todas as suas matérias teóricas, elas de fato e de verdade te prepararam para o mundo de cá, para o mundo da advocacia? Elas te prepararam para você sentar na mesa de adultos e, por exemplo, fechar um contrato de honorários? Você se sente preparado? Para definir isso, o primeiro tópico que a gente tem que debater, conversar, é sobre empreendedorismo jurídico. Por quê? O curso de Direito, ele vai te dar uma ampla visão sobre o mercado jurídico e ele vai te dar uma ampla oportunidade. Mas você está preparado para a advocacia? Melhor dizendo, você quer a advocacia? Para definir se você quer ou não a advocacia, você precisa entender o que é o empreendedorismo. E para saber o que é o empreendedorismo, a gente precisa ir lá no conceito da palavra. O que o conceito da palavra empreendedorismo traz para a gente? Ser empreendedor é ter a capacidade de identificar problemas e trazer as soluções para aquele problema, desenvolver soluções aptas a resolver aquela questão que foi encontrada. Mas lembra que para que você faça isso, você tem que gerar algo positivo, você tem que trazer algo positivo para a sociedade. E o sucesso na advocacia, ele está justamente nesse ponto. É aqui que você começa a sua caminhada na advocacia. É aqui que você começa a sua caminhada na advocacia trabalhista. É a sua mudança de pensamento, é a sua virada de chave de mindset. Por quê? O sucesso na advocacia está em você ajudar o próximo. Não diz respeito sobre você, não é sobre você, é sobre o que você pode fazer para ajudar uma terceira pessoa. Você está disposta a isso? Você está disposto a isso? Você está disposto a pegar a sua vida em doação e ajudar um terceiro? Isso é o empreendedorismo, isso é a advocacia na prática. Então esse é o primeiro ponto que você tem que parar e refletir. A sua vida cabe aqui dentro desse mundo do empreendedorismo? Se couber, permaneça comigo, esteja aqui. A nossa aula vai ser muito mais prática do que efetivamente teórica. Eu estou partindo do pressuposto que a teoria você aprende sozinho. Eu não estou aqui para te ensinar a teoria. Aliás, eu indico a você, se você quer aprender a teoria de maneira profunda, pegue uma doutrina, pegue um livro, um manual de direito do trabalho, de direito processual do trabalho. Ali você tem a capacidade de aprender a teoria sozinho. O que eu vou te ensinar é a prática, é o que você não aprendeu durante 5 anos de faculdade, é o que você não aprendeu durante os últimos anos dentro da sua caminhada. Por quê? Porque, infelizmente, a metodologia de ensino da sua universidade, das universidades como um todo em nosso país, ela não está preparada para colocar um profissional, um advogado dentro do mercado de trabalho. Vamos ao nosso próximo ponto. Falamos sobre empreendedorismo e a partir do momento que você decide advogar, qual é o próximo passo?
Você tem que, de fato e de verdade, escolher uma área de atuação. Você tem que, de fato e de verdade, ver onde você gosta de trabalhar, qual é a matéria que você mais domina. Aqui nós vamos falar sobre o direito do trabalho, sobre a advocacia trabalhista. E como regra geral, a advocacia trabalhista, você pode atuar em dois grandes grupos. Nós temos o contencioso e o consultivo. Dentro do contencioso, nós temos as demandas judiciais, são os litígios, são as reclamações trabalhistas, são as defesas das reclamadas das empresas. Em contrapartida a isso, dentro do consultivo, nós temos as consultas pontuais que podem ser feitas ou oferecidas para empresas e também para trabalhadores. Nós temos o compliance trabalhista, nós temos a auditoria trabalhista e agora o tema do momento, a adequação das empresas à Lei Geral de Proteção de Dados. Veja então que caso você esteja aqui dentro desse mundo da advocacia trabalhista, o seu portfólio de serviços, ele pode ser um portfólio amplo, ele pode ser um portfólio apto a te gerar serviços diários. Por quê? Porque nós temos uma gama de prestação de serviços. E aí, qual é o ponto que eu te indico? O que eu te aconselho? Eu te aconselho que escolha uma atuação entre contencioso e consultivo e se especialize nessa atuação. Por exemplo, se você decidir atuar para pessoa jurídica, para reclamada, você vai optar em atuar no consultivo. Camila, eu quero fazer o consultivo, eu quero aí implementar programas de compliance, eu quero fazer consultorias, auditorias trabalhistas. Nesse ponto, o que você vai fazer? Se especializar nessa área. Você vai sim estudar o compliance trabalhista, você vai sim estudar o direito material do trabalho de maneira muito mais forte, de maneira muito mais evidente. Por quê? Porque para você implementar programas de compliance trabalhista, para que você preste uma consultoria, para que você preste uma auditoria que seja eficaz, que traga resultados para o seu cliente, você tem sim que ter um domínio do direito material do trabalho de maneira muito grande. Então, fez a sua escolha? Camila, eu escolhi sim atuar na advocacia trabalhista, eu escolhi sim atuar dentro do consultivo e aí eu estou me especializando. Eu quero fazer programas de compliance, Lei Geral de Proteção de Dados, auditoria. Perfeito. Camila, eu não gosto do consultivo, eu gosto do litígio, eu gosto sim de ir fazer audiências, de estar ali no dia a dia com o meu cliente. Qual é a indicação, o direcionamento que eu te dou? Faça o contencioso, mas faça um contencioso estratégico. Porque à medida que você faz o contencioso, as demandas elas tendem a aumentar. Contencioso, pessoas jurídicas, são as demandas em massa. Elas tendem a aumentar de maneira desproporcional se o seu cliente não tem um consultivo bem estruturado. Então, qual é a ideia? A ideia é sim que você atue ali no contencioso, que você atue ali na justiça do trabalho, mas que você faça isso de maneira estratégica, de forma a poder oferecer outros serviços para o seu cliente. Serviços como consultorias pontuais. Por exemplo, você identificou que determinado cliente, ele tem uma sequência, um passivo trabalhista muito expressivo no que diz respeito às horas extras. Você resolve o problema dele ali do contencioso, mas você indica para ele que ele precisa de uma consultoria pontual no que diz respeito à jornada de trabalho. Isso vai fazer com que o cliente confie mais em você e isso vai fazer com que o seu escritório ganhe visibilidade com relação ao contencioso estratégico.
Ok? Dentro desse contencioso estratégico, você ainda pode atuar em várias esferas dentro da camada que existe na Justiça do Trabalho. A gente tem que lembrar que a Justiça do Trabalho, ela é subdividida em varas do trabalho, tribunais regionais do trabalho e Tribunal Superior do Trabalho. Então, você pode pontuar ali a sua atuação, se especializar também em tribunais regionais do trabalho, por exemplo, fazendo sustentações orais, despachos com desembargadores, com os desembargadores respectivos ali do seu tribunal de atuação, e ainda você pode fazer atuação, se especializar também em atuação diante do TST, fazendo o quê? Despachos, fazendo sustentações orais, porque existem poucos advogados, e a verdade é essa, infelizmente, existem poucos advogados que têm o domínio da atuação nos tribunais superiores, e o TST ele não fica de fora. Hoje, eu conheço poucos colegas, eu tenho poucos colegas que fazem essa atuação específica dentro do TST. Então, também é algo que você pode trabalhar, que você pode estar ali oferecendo seus serviços. Veja, então, que dentro do seu escritório, dentro do seu portfólio de serviços, você tem aí, no mínimo, 5 questões que podem ser desenvolvidas e apresentadas. Mas como é que você vai fazer isso? Como é que se inicia essa sua jornada para a construção de uma autoridade, para a construção de uma visibilidade? Vamos aos pontos? Porque o primeiro ponto a gente já deixou muito claro, você já tomou a decisão de estar aqui dentro atuando na advocacia trabalhista, você já escolheu o seu nicho de atuação ali entre pessoa jurídica ou pessoa física, você já sabe que você vai atuar no consultivo ou no contencioso ou nos dois. Camila, é possível atuar no contencioso e no consultivo? O meu escritório faz essa parte de atuação no contencioso e no consultivo e tá tudo bem, tá tudo certo, a gente consegue levar de uma maneira muito tranquila. Então, qual é o próximo passo para você, jovem advogado, ou para você, advogado que está aí estruturando a sua carreira novamente, decidiu trocar de área de atuação? Você precisa estruturar a sua advocacia, você precisa sim de um plano de negócios. E por que eu estou falando em plano de negócios? Porque a gente tem o hábito de olhar para a nossa profissão, de olhar para o nosso escritório e não enxergá-lo como uma empresa. O nosso escritório é sim uma empresa, nós precisamos enxergá-lo dessa forma e nós precisamos tratá-lo dessa forma. Esse é o caminho correto para quem quer estruturar o seu escritório. Então, quando a gente pensa em plano de negócios, talvez esteja muito distante de você. Por quê? Porque é algo que você não viu durante a faculdade, talvez você não saiba nem qual é o significado de plano de negócios. Mas o que eu vou deixar aqui para vocês? Eu vou deixar alguns pontos que vão ajudar vocês a estruturarem esse plano de negócio, que vão ajudar vocês a caminharem, a escreverem dentro desse contexto de plano de negócio o seu planejamento, o planejamento do seu escritório, ok? Qual é o primeiro ponto que a gente tem aqui dentro do plano de negócios? Você tem que definir qual é o modelo do seu escritório. Qual vai ser o modelo? Hoje nós temos, dentro da advocacia, nós temos 2 modelos que são os modelos preponderantes, né? Modelos de escritório. Nós temos os escritórios que são os escritórios físicos, que nós temos ali toda a estrutura física, e nós temos também os escritórios digitais. E aí você precisa fazer uma análise qual vai ter a viabilidade diante do seu atual momento. Será que alugar uma sala física nesse exato momento é viável? Mas
É necessário? Acima de ser viável, será que é necessário? Eu costumo dizer para os meus alunos que hoje você desembolsar valores em um primeiro momento, em um primeiro passo da sua carreira para fazer a estruturação de um escritório físico, não é nem viável nem necessário. Por quê? Porque nós temos inúmeras opções. Por exemplo, você pode alugar um coworking e aí lá você vai ter o seu espaço para trabalho e você vai ter o seu espaço para as reuniões. Camila, eu não gosto de coworking e eu prefiro uma coisa mais intimista. Então, qual é o direcionamento? Pense em alugar uma sala compartilhada com outros colegas. Hoje eu vejo inúmeros jovens advogados seguindo nesse caminho e dá certo, dá super certo. Com organização, com conversa, vocês conseguem alinhar uma agenda de atendimento, uma agenda de permanência e você tem um local físico para você ir todos os dias, se assim for a sua necessidade. Mas caso você não tenha necessidade de ter esse escritório físico, você não queira seguir por esse caminho, você também tem a opção de estruturar o seu escritório 100% digital. Escritórios 100% digital, eles são sim eles são a nova era da advocacia. Por quê? Porque eu consigo fazer um atendimento com a mesma qualidade, mas estando 100% digital. E é bom a gente lembrar que a pandemia trazida pela Covid-19, ela conseguiu, aí eu costumo dizer que ela conseguiu acelerar a nossa evolução em modelo de trabalho em no mínimo 10 anos. Grande parte dos meus clientes hoje estão reformulando o seu modelo de negócio para que os seus colaboradores fiquem internamente, eles fiquem em home office. Por quê? Porque houve um notório desenvolvimento no que diz respeito às atividades. O colaborador, ele conseguiu ali em home office, lógico que com o direcionamento correto da empresa, com a assistência correta da empresa, ele conseguiu desenvolver o seu trabalho, ele conseguiu aumentar a sua produtividade muito mais. Então, hoje eu tenho inúmeras empresas, principalmente aquelas que desenvolvem trabalhos intelectuais, inclusive escritórios de advocacia, que já estão adotando o regime home office. Veja que os escritórios 100% digitais, eles são sim uma realidade no nosso presente e eles vão crescer de maneira gradativa. E é uma excelente opção para quem está entrando no mercado de trabalho. E eu quero trazer algo à sua memória. Durante esse período de pandemia, quantas reuniões você fez em modo online? Por ferramentas específicas? Eu confesso que hoje a grande maioria das minhas reuniões, elas são sim de maneira online. Por quê? Porque isso otimiza o tempo, né? Vou te dar outro exemplo para que você possa fazer uma análise melhor com relação a essa questão dos escritórios 100% digitais. O CNJ lançou o Fórum o Juiz, o Foro 100% digital. E aí a gente começa uma campanha em território nacional para que todo o processo ele ande, ele tramite de maneira 100% eletrônica. Isso é possível? Isso é viável? Isso é possível, isso é viável, isso é o que vai acontecer. Imagine você. Eu não sou da sua geração, eu já tenho aí 7 ou 8 anos de advocacia. Então, na minha época, eu ia para o fórum fazer audiências de instrução e lá eu perdi a minha tarde. Camila, defina perder a sua tarde. Eu chegava no fórum por volta das 2h, se a minha audiência fosse entre 2h30, 3 horas, e lá eu permanecia até às 6. Por quê? Porque a audiência anterior atrasou ou o juízo, o magistrado, deu uma atrasadinha, ou a conciliação ali no início da audiência foi um pouco mais longa do que eu esperado. Hoje não.
Hoje as nossas audiências de conciliação e até algumas de instrução, elas estão acontecendo de maneira online, por sistema específico. Nós ficamos em nosso escritório, a gente pode ficar desenvolvendo intelectualmente ou aguardando uma audiência ou outra, atendendo outro cliente. Isso otimiza o seu trabalho, isso otimiza a sua vida, isso otimiza a maneira com que você vai conduzir a gestão do seu escritório. Então, optar por escritórios 100% digitais é uma ótima opção, é uma excelente opção. Mas se você ainda tem a necessidade de ter ali o seu espaço físico, procure reduzir custos. E aí a gente vai entrar dentro do plano de negócios de maneira específica, e aqui nesse tópico vocês vão aprender a como fazer um padrão de organização para fazer esse plano e sim, para que o seu escritório no primeiro ano não feche, ao contrário, para que você escale o seu negócio, para que você cresça, para que você permaneça dentro da advocacia. Ok? Fez a opção, aí você escolheu, você definiu o seu modelo de negócio, você escolheu entre organizar uma estrutura física ou fazer um escritório 100% digital. Qual é o seu próximo passo? Uma análise de mercado. Por quê? Porque todo negócio que vai nascer, ele cresce diante de um problema. Lembra que no início da aula eu comentei com vocês que o empreendedorismo era trazer a solução para determinado problema dentro da sociedade? Então essa solução, ela tem que estar dentro do seu plano de negócio e ela tem que ser feita por meio de uma análise de mercado. Ou seja, você vai verificar se o problema que você está apto a resolver, existe uma necessidade de mercado. E aqui eu já te digo, a advocacia trabalhista, ela é a área de atuação que mais vai crescer no próximo ano, nos próximos 2 anos. Eu estou falando de 2021 e 2022. E por que que eu tenho essa concepção e por que que essa é a concepção de todo o mercado jurídico? Nós tivemos várias alterações legislativas nos últimos meses. Por causa da pandemia, o governo federal ele teve que adequar uma série de legislações trabalhistas. E o que aconteceu? Essas alterações elas foram feitas por meio de medidas provisórias, mas não necessariamente os empresários eles tiveram a orientação de um advogado para seguir com essas medidas provisórias e executá-las da maneira correta. Então eu vou te dar um exemplo que aconteceu com determinado cliente meu. Ele é uma concessionária de veículos e quando a pandemia chegou e foi determinado o isolamento social, a medida provisória 927 veio para o nosso cenário jurídico, depois veio a 936 e aí ele afastou todo mundo, ele suspendeu o contrato de trabalho de todos os seus colaboradores. Por que ele suspendeu? Porque as concessionárias estavam fechadas. Só que internamente ele tinha um problema administrativo muito grande. O que ele fez? Ele afastou, ele suspendeu o contrato de trabalho de todos esses colaboradores, mas determinados trabalhadores permaneceram trabalhando, colaborando de maneira home office, com o objetivo, sim, de organizar toda a parte administrativa da empresa. E talvez você esteja pensando assim, Camila, mas isso não acontece. Acontece, e acontece a cada esquina. Por isso que eu estou falando para vocês que o próximo ano vai ser um ano de litígio, vai ser um ano em que as empresas estarão se reestruturando economicamente, né, de maneira financeira, mas nós teremos vários problemas. Por quê? Porque as normas trabalhistas que vieram para ajudar, por não ter uma assessoria jurídica específica, por não ter uma orientação jurídica específica, o empresário acabou adotando, mas adotando de uma maneira equivocada. Nesse caso, de maneira específica, quando o cliente me procurou, o direcionamento que eu dei a ele foi, olha,
Eu creio que os seus trabalhadores, os seus colaboradores devem permanecer afastados, ok? Porque a sua empresa ela não está em funcionamento, mas você deve imediatamente suspender qualquer tipo de serviço, de prestação de serviço home office. E aí ele seguiu as minhas orientações, depois nós chegamos, conversamos, alinhamos ali quanto é que iríamos pagar pelo serviço desenvolvido por aqueles trabalhadores específicos. Mas ainda há uma chance dele ter um passivo trabalhista, ainda há um risco. Então, sim, a Justiça do Trabalho, ela é uma área de atuação que está em plena expansão. Ao contrário disso, nós temos a atuação para a pessoa física, para os reclamantes. Então, veja, o trabalhador, ele teve alguns dos seus direitos infringidos, e não porque houve uma má-fé, houve um dolo naquela conduta, mas muitas vezes, não estou falando que não acontece, mas a maioria das vezes também acontece por falta de conhecimento. Então, você vai ter uma gama de clientes que você vai poder assessorar aqui. E dentro dessa atuação para pessoa física, para trabalhador, eu quero deixar uma dica para vocês. Caso vocês tenham a opção, que vocês queiram atuar nesse nicho de maneira específica, eu indico que vocês se especializem, por exemplo, em síndrome de burnout. Para quem não sabe, a síndrome de burnout, ela é a doença do século, ela é a doença que mais atinge os trabalhadores. E em decorrência da pandemia, de todo mundo ter permanecido ali em isolamento social, o que aconteceu? De fato, a produção aumentou, mas aí eu acabo agregando todos os outros serviços, por exemplo, serviços de casa, serviços com filhos, e eu conheço uma gama de trabalhadores que nesse momento passa por um período de estresse muito grande. Então a gente tem que começar a identificar o que é estresse e o que é síndrome de burnout. Mas ainda que não fosse, ainda que a pandemia não tivesse chegado, ainda que não tivesse havido ali o isolamento social, a síndrome de burnout, ela é uma doença que está em evolução. Então, você se especializar em determinados nichos de atuação para, sim, fazer a prospecção desses trabalhadores, dessas causas de maneira específica, vale muito a pena. Outra dica que eu dou para vocês que gostam de atuar com pessoa física é, por exemplo, caminhoneiros, motoristas. Esses trabalhadores, normalmente, eles têm vários direitos usurpados. Por quê? Porque as empresas se negam a seguir diante da lei dos motoristas, por exemplo. Perfeito? Então, fizemos uma análise de mercado aqui, verificamos que se o problema que eu estou apto a resolver, ele existe no mercado, ele existe a necessidade do mercado, qual vai ser o nosso próximo ponto? Nós vamos fazer um plano de marketing. E aí, quando nós falamos em plano de marketing, a gente tem que lembrar também que nós temos um código de ética e disciplina em que nos dá a direção do que é possível e do que não é possível ser feito dentro de uma campanha de marketing para um advogado, para um escritório de advocacia. Então, tudo que eu vou te falar aqui nesse exato momento, eu tenho embasamento do Código de Ética e Disciplina da OAB. Mas qual o conselho que eu te dou? Aliás, o que eu te peço para fazer? Procure a seccional da sua cidade. Por quê? Porque, às vezes, um direcionamento, por exemplo, que nós temos aqui na seccional de Brasília, não é o mesmo direcionamento que existe na seccional de São Paulo. Vou te dar um exemplo disso. Posts patrocinados no Instagram. A seccional de Brasília vedou, proibiu. Contudo, São Paulo permite que os advogados façam aí a promoção de posts no Instagram, ok? Mas antes de chegar dentro dessa questão do plano de marketing, eu vou te fazer um questionamento. Quando você vai atender um cliente, você acredita que um escritório, uma marca bem formatada, se o seu escritório tiver uma marca bem formatada, vai fazer diferença no momento do fechamento do seu contrato?
Eu vou te dar duas situações. Imagine que eu sou a cliente e aí eu tenho o advogado A e o advogado B. O advogado A traz para mim uma proposta, vem comigo em uma reunião e traz para mim uma proposta em mãos, sem papel timbrado, sem nada que identifique a identidade dele. O serviço dele pode ser um pouco mais barato, a proposta dele ficou mais barata. Mas eu observei que o quê? Que ele não tem site, que ele não tem blog, que ele não tem um e-mail, um domínio específico, né? Que vai gerar um e-mail de trabalho. E aí, qual é a imagem que esse cliente vai ter do advogado A? Em contrapartida a isso, eu tenho o advogado B, que chega para mim com uma proposta para ser debatida em reunião em uma pastinha, uma pasta que tem a sua logo, que tem a sua identidade visual, que tem ali a indicação de endereço do seu site, do seu blog, que tem o seu e-mail com domínio próprio. Ainda que o seu escritório não seja físico, ainda que o seu escritório também não seja digital, você está nesse momento de transição. E a proposta desse advogado B, ela é um pouco mais cara, ela é 30% mais cara. Você acredita que eu, como cliente, vou optar por qual prestador de serviço? Sabe o que eu, como empresário ou como pessoa física, vou observar? Qual é o zelo que você tem para com o seu negócio? Foi por isso que lá no início da aula eu falei para vocês que vocês têm que começar a enxergar o escritório de advocacia de vocês como uma empresa que tem sim a sua marca registrada, como uma empresa que tem sim os seus valores, como uma empresa sim que tem o seu site, como uma empresa sim que tem o seu domínio de e-mail. E aí talvez você esteja se questionando, nossa Camila, mas para fazer tudo isso vai ser tão caro? Não, não vai. Existem várias ferramentas hoje disponíveis no mercado que você consegue desenvolver toda essa parte de identidade visual, toda essa parte de brand do seu escritório. Nós temos, por exemplo, sites como o Wix que você consegue construir a sua página ali sozinho. São sites gratuitos e são sites bons, excelentes. Nós temos também ferramentas como o Canva, que você consegue produzir, desenvolver a sua marca pessoal. E isso vai trazer o quê? Visibilidade para o seu negócio, isso vai agregar valor ao seu negócio. A partir do momento que você tem esse zelo, que você tem esse cuidado, você está mostrando que você encara o seu escritório de advocacia como uma empresa. Perfeito? Partindo desse pressuposto, nós vamos fazer a construção de toda essa base que vai fazer com que você desenvolva o seu plano de marketing. Eu poderia simplesmente chegar aqui e falar assim, desenvolve o seu plano de marketing. Mas sabe o que vai acontecer? Quando você chegar para sentar com o cliente, talvez ele não te olhe da maneira que você poderia ou deveria ser olhado. Por quê? Porque ninguém te ensinou que você tem que ter esse zelo, que você tem que ter esse cuidado, e isso faz total diferença aqui no mundo jurídico. Isso eleva o seu jogo, isso tira você da advocacia mediana, isso tira você da base e isso leva você para o profissionalismo, para a advocacia profissional. Então, perfeito, captou essa ideia? Vamos falar um pouquinho sobre marketing. Feito isso, desenvolvido aí o seu site, o seu blog, desenvolvido aí o seu e-mail, a sua identidade visual, você vai começar a fazer uma campanha de marketing. Hoje, como é que se prospecta clientes dentro da advocacia? No primeiro momento,
A sua conta no Instagram, por exemplo, e aí eu vou falar de Instagram, que é a rede social mais famosa hoje, é a ferramenta mais utilizada por jovens advogados para fazer prospecção de clientes. Quando você utiliza o Instagram, você vai utilizar com a linguagem informativa, com posts informativos. Adicionado a esses posts, você vai usar uma linguagem específica. Essa linguagem é o que a gente chama de copy, que vem do termo copywriter, que é o quê? Cartas que vendem, linguagens que vendem. Então, você vai abrir ali a sua conta no Instagram, você vai desenvolver os seus posts informativos e você vai fazer isso conforme essa linguagem, conforme essa copy. No primeiro momento, o seu Instagram ele vai servir para validar a sua autoridade. Hoje, todos os clientes, todas as pessoas, elas estão no mundo online. Você pode observar ao seu redor. Todo mundo vai estar com o olho no celular. Então, quando você marca uma reunião, a primeira coisa que o cliente vai fazer é procurar o seu nome no Google. Lá no Google, ele vai encontrar a sua conta do Instagram, que vai validar a sua autoridade como advogado trabalhista, e ele vai também encontrar a sua conta no LinkedIn. Nós, infelizmente, a nossa profissão, infelizmente, não tem o hábito de desenvolver contas no LinkedIn, de ter uma página no LinkedIn. Mas é necessário, por quê? Porque o LinkedIn é o mundo do negócio. Lá é onde você encontra gerentes de RH, diretores, CEOs, é ali onde todo mundo se encontra para debater questões pontuais que estão acontecendo dentro do mundo dos negócios. Perfeito? Desenvolveu a sua conta no Instagram, desenvolveu a sua conta no LinkedIn, confirmou, corroborou com a sua autoridade, o que você vai fazer? Se a sua seccional permitir, e aí eu ressalto novamente, verifique o posicionamento da OAB da sua região. Se a sua seccional permitir, desenvolva a ideia de de promover algo pelo Facebook Ads, pelo Google Ads. Por quê? Porque ali aquela sua publicação ela vai ser disseminada no mundo online e as pessoas vão te encontrar. Mas eu vou te dar uma solução. Caso a OAB da sua região não permita a promoção de conteúdos, o que você vai fazer? Desenvolva um artigo, mas eu não estou falando de artigos científicos daqueles que a gente produz durante a universidade. Não, eu estou falando de artigos com 3, 4 parágrafos, ok? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Nessa introdução você vai o quê? Mostrar o problema. Às vezes o cliente nem sabe que ele tem aquele problema. Você vai mostrar a solução, qual é a solução daquele problema e você vai concluir, mostrando para ele que se ele seguir daquela forma, vai trazer algum benefício, seja para a pessoa física, identificando um direito que ele tem, seja para a pessoa jurídica, fazendo o quê? Fazendo com que ele deixe de perder algo. Normalmente dinheiro, né? Empresário não gosta de perder dinheiro. E aí, a gente começa a desenvolver o nosso plano de marketing. Aliado a isso, eu te aconselho que frequente conselhos empresariais que esteja ali onde o empresário está, perfeito? Ou que esteja ali em locais que ele frequenta. Conselhos empresariais hoje têm crescido, empresários têm se reunido. Por quê? Porque empresários andam com empresários. Empresários, infelizmente, não andam com Fabril. Essa é a lógica do mercado. Então, você vai passar a frequentar locais que essas pessoas estão para que você desenvolva o seu network. Essa, sim, é a forma de prospecção no modo offline. E existem várias outras, por exemplo, sindicatos de empresas, você pode oferecer uma palestra gratuita e ali falar sobre determinada dor, falar sobre determinado adequamento da legislação que é necessário ser feito.
ok? Você sempre tem que buscar estratégias para saber onde é que as pessoas estão, onde é que os seus prospectos estão, para que você possa começar a conviver naquele ambiente e desenvolver ali um network. Ok? Então, nesse primeiro ponto, a gente começa a desenvolver ali o nosso plano de marketing e a gente começa a ter, sim, resultados. Colocando essas estratégias, fazendo essas estratégias, você vai começar sim a ter resultados. A advocacia, ela está longe de ser uma profissão fácil, ela está longe de ser uma profissão de covardes, mas ela está sim andando lado a lado com a profissão que mais traz retorno, não apenas financeiro, mas um retorno como pessoa, de devolver para a sociedade o que você tem, o seu conhecimento. Isso é de suma importância. Desenvolvemos nosso plano de marketing, perfeito, com essas estratégias, com essas pequenas estratégias, nós vamos fazer um plano operacional e financeiro. Isso significa dizer que, com base em tudo que nós falamos agora, no nicho de escolha, no direcionamento de prospecção, como é que você vai querer executar o operacional e o financeiro desse trabalho? Quando eu falo em operacional, eu digo o seguinte, você vai desenvolver o trabalho intelectual e o trabalho operacional, que seria o trabalho de fórum, ou ainda o trabalho de ir até o cliente, de estar até o cliente, de permanecer ali com o cliente no dia a dia, para ir fazendo o direcionamento das consultas, ou você vai contratar outro advogado, um estagiário, uma secretária, um assistente. Você tem que fazer esse plano operacional. Por quê? Porque não adianta você fazer prospecção de clientes se você não consegue manter esse cliente dentro do seu escritório. Por quê? A ideia é, eu pego o cliente, eu trago ele para dentro do meu escritório e eu faço a manutenção desse cliente dentro do meu escritório. Para quê? Para que o serviço se desenvolva e para que ele não saia também, para que ele não procure outro advogado. Você tem que prestar um serviço de excelência. Às vezes a gente fica tão fixado em prospectar clientes, em técnicas de prospecção de clientes, porque eu quero cliente, 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 só que você não está preparado para receber clientes. Por quê? Porque a sua base de operacional não está preparada, a sua base de escritório não está preparada. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai quebrar o seu escritório. Porque a partir do momento que você não presta um serviço de excelência, o cliente vai sim procurar outro escritório. E isso vai acontecer de maneira repetida. E você não vai ter nenhum cliente permanente na sua base. Isso é ruim, isso é muito ruim. Então, você tem que fazer o planejamento operacional também. Por quê? Porque com base no conjunto, você vai saber quantos clientes você vai poder pegar por mês, você vai saber qual vai ser a maneira de atendimento daqueles clientes. Vai chegar um ponto que ou você expande o seu escritório, ou você permanece com aqueles clientes, limita e não faz mais nenhuma contratação. Esse é o ponto que você começa a dispensar clientes e é um ponto muito gostoso dentro da advocacia. Por quê? Porque você começa a escolher quais são os clientes que você quer atuar. E eu quero contar uma coisa para vocês. Não necessariamente ter sucesso dentro da advocacia significa que você precisa ter um escritório com 365 mil associados, com 10 estagiários, não. Não, isso não é ter sucesso na advocacia, é para alguns. Para outros, ter sucesso na advocacia é ter um escritório menor, mas pegar causas melhores. Eu posso te dar exemplo de inúmeros advogados. Dr. Cacai, por exemplo, que é advogado que atua em direito penal, criminalista. O escritório dele não é gigante, mas por quê? Demandas de alta complexidade, casos específicos. Então, não se engane achando que ter sucesso dentro da advocacia é ter um escritório gigantesco. Não.
O meu escritório, ele não é um escritório grande, ele é um escritório menor, mas ele é um escritório que tem uma estrutura para atendimento trabalhista excepcional. Mas por quê? Porque nós conseguimos chegar ao patamar de escolher quais clientes nós queremos atender. E é isso que eu quero que aconteça com você. Fez o seu plano operacional? Plano financeiro. Vamos verificar quanto é que a gente vai gastar por mês? Por exemplo, quanto é que é o domínio do site? Quanto é que eu vou pagar por mês em ferramentas do tipo drives, ferramentas do tipo ferramentas jurídicas de publicação, se você for contratar estagiário, ou se você for contratar secretária, ou se você for estruturar um espaço físico, quanto é que aquilo ali vai te demandar por mês? Quanto é que aquilo ali vai tirar do seu bolso mensalmente? Você precisa estar preparado para essa questão financeira, perfeito? E aí, chegando ao final desse nosso primeiro ponto, dessa nossa primeira aula, o que eu te direciono é: faça uma revisão a cada mês, a cada 2, 3 meses no máximo, 3 meses no máximo, sobre o seu plano de negócio. E ali você vai fazer a revisão e você vai fazer o ajuste. E vai escalando a sua advocacia de forma a chegar exatamente no ponto que você quer. Ok? Espero que tenham gostado da aula. Agora nós vamos testar os conhecimentos que vocês adquiriram aqui nesse nosso momento por meio do quiz. A advocacia consultiva é atender demandas judiciais, consultas, compliance trabalhista e auditoria trabalhista. Opção C, apresentar contestação. Opção D, impetrar mandado de segurança. E aí, vocês já relembraram o que nós aprendemos nessa aula e descobriram a resposta? A resposta correta é o item B, consultas, compliance trabalhista e auditoria trabalhista. Vamos para a segunda questão? O advogado que trabalha com propositura e acompanhamento das ações, apresentação de defesas, de recursos e impugnações e sustentação de defesas orais nos tribunais superiores é o advogado que: opção A, do consultivo, opção B, de auditorias trabalhistas, opção C, do contencioso, opção D, do compliance trabalhista. Vocês já sabem a resposta. O item correto é o item C, é o advogado que trabalha no contencioso. Agora nós vamos para a nossa última questão do quiz. Acompanhem com a gente. O advogado pode anunciar os seus serviços profissionais, individual ou coletivamente, com discrição e moderação, para finalidade exclusivamente informativa, vedada a divulgação em conjunto com outra atividade. Essa informação, ela é verdadeira e consta no Código de Ética da OAB. Falsa, o advogado não pode anunciar os seus serviços. Verdadeira e consta na Constituição Federal. Ou falsa, de forma nenhuma o advogado pode anunciar os seus serviços. Você já identificou qual é a resposta correta? É o item A. Resposta verdadeira e consta no Código de Ética da OAB. Vocês gostaram da nossa aula? Eu vou fazer um pequeno resumo para que consigam relembrar tudo que a gente conversou nesses últimos minutos. Nós falamos sobre a advocacia trabalhista e sobre o quanto ela vai crescer nos próximos 2 anos. Eu te ensinei por onde começar, o que você faz, quais são os seus primeiros passos. Ali com a escolha de nicho, de área de atuação, você escolhendo demandar pelo lado do reclamante ou da reclamada. Se você escolher a reclamada, você tem a opção de atuar no consultivo
que dentro desse consultivo nós temos as consultorias trabalhistas, nós temos também os programas de compliance trabalhista, as auditorias trabalhistas e agora a adequação das empresas à Lei Geral de Proteção de Dados no que diz respeito ao aspecto trabalhista. Dentro da atuação para o reclamante, o que nós temos? Nós temos o contencioso e a parte consultiva, que você vai sim orientar os trabalhadores a direitos que eles possam ter em um regime de trabalho que ficou para trás ou que ele ainda está executando naquele momento. Nós falamos também sobre os principais pontos de uma estruturação de carreira, de um plano de negócio, falamos sobre uma análise de mercado, falamos sobre um plano de marketing, um plano financeiro, e isso vai servir, um plano operacional também, isso vai servir vai servir para que você tenha uma melhor visão do seu negócio, do seu escritório de advocacia. Falamos um pouco como prospectar clientes, estratégias de marketing, o que o nosso código de ética permite, que façamos aí a distribuição de conteúdos informativos. Direcionei vocês para que façam o seu site, o seu blog, para que desenvolvam a sua marca pessoal, para que essa marca fique aí registrada, para que ela fique aí evidente e que você entre no mercado de trabalho com o pé direito. Ok? Eu te convido a estar conosco na próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.